O maior erro das vendas high ticket não está na objeção, está no momento que você para de conduzir. Eu sou a Aline Loyola e eu multiplico as vendas de infoproduto high ticket. E hoje eu quero te mostrar uma coisa muito importante, que a maioria dos vendedores acha que perde a venda pelo preço, ou na hora da objeção, ou não vou pensar, ou na falta de lead qualificado. Mas na maioria das vezes a venda já morreu há muito tempo. Porque o problema normalmente não é o fechamento, é a perda da condução. E hoje eu vou te mostrar exatamente como é que vendedores comuns matam as vendas sem nem perceber e como a condução estrutural que eu vou te sugerir vai fazer toda a diferença. O vou pensar que matar a venda é o primeiro lugar, né? Que é o exemplo mais clássico. Então, vamos ao exemplo 1. Na mentoria de emagrecimento, por exemplo, a Lid fala, nossa, faz muito sentido, eu preciso disso, mas eu vou pensar com calma. Automaticamente o vendedor começa a falar de benefício, de explicação, de suporte, de bônus, de plataforma, de encontro ao vivo, e no final, quando ela não fecha, ele pensa, ah, não, o problema foi o preço. Normalmente não foi. A venda morreu quando a conversa virou explicação e deixou de ser decisão há muito tempo. A forma mais comum que o vendedor responde é: ah, claro, pensa direitinho, depois me chama, eu vou te mandar mais detalhes. E aparentemente isso parece leve, parece educado, gentil, mas estruturalmente a venda morreu ali. Por quê? Porque o closer, né, o vendedor, o expert, abandonou a condução. Ele deixou o lead sair da tensão que gera a decisão. E aí entra a maior diferença do que eu vou te falar. A pergunta não é como impedir o lead de pensar. A pergunta é o que exatamente o lead ainda não conseguiu sustentar emocionalmente para decidir. Porque em todas as vezes que eu já vi, o vou pensar não significa eu preciso de mais tempo para tomar a decisão. Significa insegurança. Significa que ele ainda não tomou a decisão emocional. Então, a resposta mais adequada que eu daria seria: ah, claro, eu acho bem importante você tomar uma decisão como essa com segurança. Mas me ajuda a entender uma coisa. Hoje você sente que ainda falta informação ou falta segurança para decidir? Percebe a diferença? A condução não reage, nem dá pressão e nem dá muita explicação. Essa condução, ela reage com clareza. E aí eu vou para o segundo exemplo. Segundo exemplo, o lead que quer entender mais. Vamos lá, um advogado que está vendendo consultoria high ticket. Aí o potencial cliente fala, ah, eu quero entender melhor como funciona esse processo. Aí o advogado entra nas etapas do processo, na documentação, no juridiquês, no detalhe técnico. Só que naquele momento, o cliente não queria mais informação. Ele queria segurança emocional para saber que está em boas mãos, para decidir. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. O vendedor comum ou o advogado começa a explicar. E a condução que eu sugiro seria: ah, perfeito, mas eu tenho a sensação que talvez a sua dúvida aqui não seja mais sobre entender. O que realmente ainda não ficou seguro para você decidir. Entende? Essa pergunta tira o lead da defesa e traz a objeção real, que é o que importa para a gente aqui. E aí eu vou trazer o exemplo número 3. O lead que quer analisar demais. Por exemplo, uma mentoria para médicos. Aí o médico fala, ah, eu preciso analisar. E a vendedora responde com o bônus, com o cronograma, com a plataforma, com os depoimentos, com as provas, né? Mas o problema não era falta de informação. O que gera decisão é a inevitabilidade, a incompatibilidade do que ele está sendo agora com o que ele quer ser. Então, a pergunta é assim, doutor, o que é que parece mais arriscado? Continuar exatamente no mesmo cenário durante os próximos meses ou partir por algo mais estruturado? Percebe? O quarto exemplo, que são aqueles vendedores que têm medo de parecer vendedor. E aí esse é um dos maiores gargalos que eu vejo em e-commerce high ticket, porque a pessoa fica querendo manter a conexão, querendo ser agradável, querendo evitar o desconforto, só que aí abandona a direção. Conexão sem direção só gera conversa, não gera decisão.
Então, se a gente vai para uma consultoria empresarial, por exemplo, o empresário fala: ah, talvez agora não seja o momento. Aí o vendedor inseguro diz: ah, não, tudo bem, pensa com calma. A venda morreu, né? Porque ninguém sustentou essa consciência do problema. E essa condução estrutural que eu estou te dizendo falaria assim: quando você pensa em adiar isso, a sensação é de que você está seguindo uma estratégia ou é um alívio por não precisar decidir agora? Percebe que isso muda totalmente a profundidade da conversa? E aí eu venho para o exemplo 5, que é o erro invisível da logística, e eu vou te explicar o que é isso. Pegar um exemplo estética, harmonização, essas coisas, né? O cliente fala: quanto é que fica parcelado? Automaticamente o vendedor fala de parcelamento, de cartão, de condição, de desconto no Pix. Só que muitas vezes o cérebro que está tentando resolver a logística, ele está fugindo para não tomar uma decisão emocional. Então, como é que seria a forma correta? Antes da gente organizar o pagamento, você sente que isso faz sentido para o cenário que você quer construir agora? Pronto, você já trouxe o lead de volta. O exemplo 6 é aquele lead muito emocional, né? Então, eu vou trazer, por exemplo, uma mentoria de negócios. E aí a lead fala: eu tenho medo de investir agora e não funcionar. E aí o vendedor vai dizer o quê? Ah, não, vai funcionar, tem suporte, veja aqui os depoimentos que eu lhe trouxe. Mas a sugestão que eu te dou é que essa segurança emocional não se resolve com excesso de explicação. Eu te sugiro assim: claro, faz sentido querer pensar um pouquinho mais uma decisão tão importante, mas hoje parece mais difícil tomar essa decisão ou continuar com esse cenário da forma que você trouxe para mim até aqui. Percebe que traz essa incompatibilidade? E aí eu venho para o nosso último exemplo, o sétimo exemplo. E aqui eu digo que é um ponto meio que principal, né? Porque o vendedor comum, ele aceita um vou pensar, mas esse vendedor que pensa de forma estruturada, ele investiga o que é que tornou a decisão emocionalmente pesada. Porque eu vou pensar é apenas um sintoma. A ruptura começou lá atrás. Foi quando a progressão emocional da call morreu. E aí acontece quando o vendedor, né, explica demais, suaviza demais, tenta proteger o lead do desconforto. Então, se hoje as suas vendas ficam oscilando, os leads somem, você sente que as calls estão confusas, é um follow-up infinito, um excesso de vou pensar, ou então está tudo dependendo da tua energia, talvez o problema não seja a tua oferta. Talvez seja essa arquitetura da condução da tua call. Aplica para o diagnóstico estratégico de vendas, o link está na bio.